Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de um conceito que eu trouxe ontem num vídeo onde eu divulguei a programação nova de yoga do Portal 1111 e recebi algumas reflexões, umas perguntas, e dessas perguntas vou fazer alguns vídeos porque se trata da filosofia do yoga. E é sempre bom a gente lembrar que o yoga é muito mais do que aquela prática que a gente faz em cima do tapetinho numa sala de aula. A prática física, os asanas, são apenas uma das diversas manifestações de uma filosofia que é muito profunda, que é transformadora e que, quando a gente começa a entrar nessa dimensão, nós começamos a entender de fato o porquê de tantas pessoas se apaixonarem por essa prática que preenche vários quesitos do nosso ser. Você vai ter, sim, nos asanas, lá no tapetinho, uma dinâmica física, que pode ser através do Hatha, Vinyasa, em várias modalidades. Você vai ter numa dimensão energética, que são os pranayamas, a parte da meditação e a parte filosófica, que é um alimento para a alma, muda a nossa perspectiva, é isso que eu quero trazer aqui para vocês. Ontem eu falei sobre o Sankalpa, conceito tão importante na nossa vida e que eu coloco dentro do que eu chamo da fórmula da autorrealização. Hoje em dia a gente fala muito em magia mental. E essa magia mental, se a gente for buscar na filosofia do yoga, nós vamos encontrar essa fórmula que eu vou trazer agora aqui para vocês. Essa fórmula inclui 3 conceitos da parte filosófica do yoga, que são eles: o Sankalpa, o Sadhana e o Tapas. E de forma resumida, eu vou explicar para vocês o que eles significam. O Sankalpa é essa intenção que a gente deveria ter em relação a tudo que faz na vida. Você cria uma intenção quando inicia o seu dia de manhã, você cria uma intenção quando você entra num novo projeto, então você vai para a academia, você vai fazer uma dieta, você vai mudar seu estilo de vida, você vai ingressar num curso. Tudo isso começou numa intenção. Essa intenção é muito importante que ela seja clara, definida. Nós podemos chamar o Sankalpa de uma semente. Você vai, quando cria o Sankalpa, lançar uma semente no seu cérebro e ali ela vai ou não florescer, encontrando um solo fértil ou um terreno árido. E essa sementinha, para florescer, essa intenção para que ela floresça, o que ela precisa? Ela precisa de mais 2 ingredientes. O Sankalpa só é fantástico, mas se ele não vier sendo regado, cultivado com esses outros 2 ingredientes, é bem provável que os seus projetos fiquem só na intenção. Então, quando a gente cria o Sankalpa, lançamos a semente, o segundo ingrediente mágico dessa fórmula da autorrealização se chama Sadhana. O que é Sadhana na filosofia do yoga? É comprometimento com a sua intenção. Então, não adianta eu só ter apenas a intenção se eu não criar um comprometimento de executá-la no dia a dia. E esse comprometimento do sadhana é o dia a dia mesmo. É aquilo que você não vai fazer só, quando eu estou afim, hoje eu estou com vontade, amanhã eu não estou. O sadhana é o comprometimento de chova ou faça sol, eu estou disposto ou não, eu vou me dedicar ao que eu me propus. Isso é muito importante, porque é exatamente onde os sankalpas naufragam. A gente começa cheio de intenção, cheio de entusiasmo, cheio de motivação, porque o cérebro adora o novo. Então, muitas vezes a gente está muito mais motivado porque entrou alguma coisa nova na vida do que pela situação em si. Isso é muito o estado, às vezes, da paixão, né? Tem pessoas que se apaixonam e elas ficam muito motivadas, não necessariamente pela pessoa, mas pelo novo amor. E, de repente, aquilo se esvai, aquela chama se apaga de uma forma muito rápida. Para que isso seja trabalhado, o sadhana é muito importante. Como que a gente vai criar sadhana? Criando passo a passo, sem querer dar grandes saltos, sem querer fazer tudo de uma vez só. Então, às vezes, a pessoa cria um sankalpa. Vou usar o exemplo óbvio do yoga, que é o que a gente está falando. E eu quero inserir o yoga na minha vida. E essa já é a minha intenção. O desejo, a vontade, eu acho que isso tem uma coisa boa para me trazer. Isso já é uma intenção e eu vou procurar
um espaço para praticar, eu vou procurar uma linha que me agrade, eu vou experimentar algumas aulas. E criei essa intenção e já abri um caminho para ela. Mas para que essa semente possa florescer, se desenvolver, ser cultivada, eu vou precisar acrescentar a essa rotina o sadhana. Eu vou criar um horário, eu vou criar um dia da semana ou mais, eu vou criar um momento que toda a minha vida entenda que naquele período eu estou pronta para receber essa energia. Por isso é tão importante a gente se comprometer com o horário, com uma data da semana, não fazer as coisas assim, eu faço meu sankalpa para praticar yoga, mas eu faço qualquer dia, faço qualquer hora que me der vontade, e se eu não tiver, vai aparecer alguma outra coisa que me seduziu mais, ou que falou mais alto e eu sigo. Aí você não está exercendo sadhana, você está praticando, mas de forma assim, de qualquer jeito. E o sadhana é, eu vou me comprometer naquele dia, naquele horário, eu vou me comprometer a estar presente, mesmo que algumas circunstâncias adversas tentem me tirar desse trilho. E esse foi um dos motivos que a gente criou uma grade fixa com os pacotes promocionais. No ano passado, eu estava dando as aulas e a gente lançava ao longo da semana. As aulas eram soltas e eu ia definindo de acordo com a minha rotina também de outras atividades. E as pessoas pediram, Paula, lança com antecedência para que a gente se programe, isso é importante. E eu pensei, claro, porque é exatamente essa a ideia. Para que a gente possa inserir na nossa vida, a gente tem que ter um planejamento. E para o nosso cérebro é muito importante não só ter essa grade fixa, esses horários que eu já sei que eu posso, naquele momento, me comprometer, esse é o sadhana, quanto o pacote promocional. É muito interessante como quando a gente faz aquele pacote, a gente parece que tem um estímulo maior para não faltar. Se a gente já fez o pagamento, se a gente já fez o pacote, você parece que já acessou uma trilha do seu cérebro, é ali que eu vou, nesse dia, nesse horário. Quando a gente deixa, às vezes, para pagar uma aula ou alguma atividade na hora, vou resolver se eu vou, há uma chance muito maior da gente fazer outras coisas. E, muito importante, o sadhana, como é uma rotina diária que a gente estabelece, procure iniciá-la com pequenos passos. Jamais você inicia um sadhana falando assim, meu sankalpa é praticar yoga. Então eu vou essa semana todos os dias num estúdio que eu gostei. Eu vou fazer todas as aulas que esse estúdio oferece. Não faça isso. A chance disso consumir o seu entusiasmo é muito grande. O sadhana ele tem que ser construído, é como a consciência. A gente vai construindo degrau por degrau. E aí você vai criando solidez. Isso na astrologia é muito associado a Saturno, porque você não faz isso de um dia para a noite. Você não muda um hábito de um dia para a noite. Você vai conquistando uma mudança. E essa é a grande energia que a gente tem que entender do processo do sadhana. E o terceiro e mágico ingrediente da fórmula da autorrealização é o que se chama na filosofia do yoga tapas. O que é tapas? Tapas quer dizer autossuperação. Tapas é uma energia ligada ao fogo que consome o ferro e vai fazendo com que aquele ferreiro vá forjando ferro, assim como a gente vai forjando as nossas características que precisam ser trabalhadas e muitas vezes se sobrepõem à nossa real vontade. Todos nós temos hábitos, temos características, temos comportamentos que a gente não gostaria de ter e que foram sendo inseridos na nossa personalidade porque a gente deu energia a eles por muito tempo. Isso é clássico. Quando a gente pega pessoas assim que querem combater vícios, querem combater padrões de comportamento, aí você pergunta para elas quando isso foi inserido na sua vida, elas não se dão conta. Por quê? Porque a gente foi alimentando com o passar do tempo. E o tapas é exatamente você trabalhar essas energias para transformá-las. Aí a gente coloca o que te impede, né, de criar um comprometimento com coisas boas da sua vida. É preguiça, é falta de motivação, é colocar outras prioridades à frente. Por aí a gente pode fazer uma lista enorme. É muito bom refletir sobre. Aliás, fazer lista é algo maravilhoso. O nosso cérebro gosta muito. Você hierarquizar, você priorizar
O que que me impede de conquistar o que eu quero? De subir esses degraus de forma ordenada, de forma consciente. E aí você vai listando: "Ah, de manhã eu não gosto de acordar", ou quando eu não tenho uma motivação, eu não tenho alguém para ir para o lugar comigo, eu acabo desanimando. Tem tantas possibilidades, é bom que cada um medite e reflita sobre isso. Aí você no Tapas vai encarando aquilo que te desafia e vai buscando uma superação. Mas, novamente, não pode ser isso é saturnino, não pode ser uma superação assim: "Hoje eu quero fazer tudo que uma pessoa que é praticante de ioga há anos faz". Não, você vai fazer aquilo que hoje o seu corpo permite que você faça. Mas amanhã você vai fazer um tiquinho a mais, e depois mais um tiquinho. Isso vale para tudo na vida. Essa autossuperação vai dando à sua mente uma grande energia de você perceber que, mesmo sendo aparentemente quase insignificante a sua autossuperação de hoje, amanhã ela vai ser um pouco mais, um pouco mais, e ao longo de uma semana, ao longo de 10 dias, você somando isso tudo, dê um grande passo, dê um grande degrau, talvez um degrau, mas esse degrau já vai fazer uma tremenda diferença. Então vamos lá. Sankalpa precisa vir seguido de sadhana, que precisa vir seguido de tapas, ou seja, intenção, que é sankalpa, precisa estar aliada ao sadhana, que é a prática diária, colocar aquilo numa rotina diária, e precisa ser acrescido de tapas, que é, mesmo quando você sinta aquelas adversidades ativadas para não cumprir a sua rotina, você respire e tente superá-las, mesmo que um pouquinho de cada vez, um pouquinho de cada vez. E quando você se der conta, você vai perceber que uma grande transformação aconteceu. Essa é a linda fórmula iógica da autorrealização, de transformação da energia, de transformação de hábitos destrutivos em hábitos produtivos, de círculos viciosos que nós, às vezes, nos enredamos em círculos virtuosos. Por isso, comprometa-se com a sua prática. Se você quer entrar no universo do yoga, assimile essas filosofias tão poderosas e maravilhosas, porque elas têm um grande poder transformador. E espero vocês nas práticas do Portal 1111. E eu desenvolvi essa grade de horários fixos para que a gente possa lançar a semente com a nossa intenção, olhar e falar: "Uau, eu quero fazer essas práticas", cultivar essa semente com os horários fixos, se comprometer naquela data, naquele dia, naquele horário, já ative em você aquela falta que a prática vai fazendo quando a gente começa realmente a inserir na nossa vida, e o tapas, a superação da gente olhar e falar: "Ah, eu posso muito, muito, muito mais do que muitas vezes a minha mente sabotadora quer me fazer acreditar que eu posso". Por isso a gente desenha essa grade fixa para que juntos a gente possa cultivar essas energias tão maravilhosas. Saudações cristalinas, namastê!